servidores, público presente, telespectadores, senhores internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia. Na presente data de 9 de setembro, às 9 horas e 31 minutos, para darmos início à 26ª sessão ordinária do ano 2020, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. Estão presentes vereadores Paulinho dos Condutores, Arildo Batista, Lucimar Ponciano, Juarez Araújo, Dr. Rodrigo Salomão, Patrícia Juliane, Aderbal Sodré, Paulinho do Esporte, Abner de Madureira e Sônia Patas da Amizade. Temos quórum, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro. Logo após, por gentileza, vereador Paulinho do Esporte, proceda a leitura de um trecho da Bíblia.
Bom dia a todos. João 16:17. Fé dos discípulos. Jesus, vencedor do mundo. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas claramente e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que necessitas que alguém te pergunte. Por isso, cremos que saísses de Jesus, de Deus. Jesus explicou-lhes: credes agora, eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está contigo. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Palavra do Senhor. Passaremos agora à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados conforme disciplinado os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 62 trabalhos, sendo 49 indicações, 7 requerimentos e 6 pedidos de informações. Solicito, então, a segunda secretária, a vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Senhor presidente, só por questão de ordem, eu gostaria que o senhor colocasse em votação aqui na plenária o pedido do uso da tribuna livre pelo sindicato, por uma das conselheiras do Conselho Deliberativo, por conta que foi solicitado, e já houve ocasião aqui que essa casa incluiu o uso da tribuna no momento, requisitando a votação dos nobres pares. É um projeto importante para a categoria dos servidores públicos do município, da cidade, das autarquias. Então, eu gostaria que o senhor colocasse em votação para que o uso da tribuna, que já houve ocasião nessa casa, que Vossa Excelência colocou em votação para o uso da tribuna. Então, eu queria solicitar esse pedido para o senhor. Lembrando que a plenária é soberana. Vereadora Lucimar, regimentalmente, nós seguimos aqui o regimento interno. O regimento pede 3 dias antes da sessão que realizem o pedido. O pedido nos chegou hoje. Há uma exceção no regimento. Quando a mesa autoriza, seja 2 ou 1 dia antes, a mesa pode autorizar. Como chegou hoje o pedido, e no regimento não prevê que faça isso, que passe isso ao plenário para decisão, é somente a mesa que pode decidir, nós já tomamos a decisão por motivo de ter chego muito em cima da hora, no dia da sessão. Eu não assinei, o vereador Paulinho não assinou, só veio com a assinatura da vereadora Sônia. Então, regimentalmente, não tem condições da gente transmitir isso para a votação do plenário, ok? Então, pedimos desculpas ao sindicato dos servidores. Realmente é regimental, o pedido tem que ser feito por meio de um requerimento contendo toda a documentação necessária para a autorização do uso da tribuna. Senhor presidente, então eu vou registrar aqui, porque quando foi usado por um deputado do PSD, foi colocado em votação, não teve nem pedido nem nada. Então, e tem que respeitar as autoridades, e sindicato também é autoridade.
eu não vejo motivo de não pôr em votação para os vereadores decidirem o uso da tribuna. Solicito a segunda secretária que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para essa sessão. Requerimento 345. A EDP solicitando a substituição de postes de madeira, cuja base se encontra degradada pela ação do tempo, localizado na rua Antonieta Capelli de Domênico, CEP 12.316-030, no Jardim Holanda, em Jacareí. Autoria, vereador Arildo Batista. Requerimento número 346. Ao DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando análise e providências para contenção de erosão verificada na lateral da rodovia Geraldo Scavone, na altura do número 3770, pista sentido Jacareí, São José dos Campos, próxima à rotatória situada na região da entrada do Residencial Viva, em Jacareí. Autoria, vereadora doutora Márcia Santos. Requerimento número 347. Ao DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando análise e providências para contenção de erosão verificada na lateral da rodovia Geraldo Scavone, na altura do número 2604, pista sentido São José dos Campos, Jacareí, próximo à saída da galvanoplastia, jateamento e pintura do Vale, em Jacareí. Autoria, vereadora doutora Márcia Santos. Requerimento número 348. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando urgência na verificação de pontos de deslizamento de terra em trecho da rodovia General Euriale de Jesus Zerbini, mais especificamente naqueles compreendidos do bairro Bandeira Branca até a Vila Garcia, em Jacareí, bem como pede capina, limpeza e reforço de guarda-reios naquela estrada. Diante do conhecimento desta importante rodovia para o município na ligação da região e cidades vizinhas, sua formação de cautela por ter muitas curvas e montanhas de terra na sua composição e visivelmente locais prestes a desmoronar e causar grandes intervenções na pista e danos aos motoristas, pedestres e outros que trafegam nessa estrada. Reforçamos, assim, a necessidade de imediata averiguação e providências para precaução e salvar vidas, incluindo também outras solicitações de segurança aos condutores e usuários desta estrada, como limpeza, capina em especial, manutenção e ampliação do guarda-reio em sua extensão. Na certeza de recebermos atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos. Vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento porque a gente passa por todos os lugares de Jacareí fazendo vistorias e lá tinha 2 locais notoriamente a prestes a desmoronar na avenida que vai para São Silvestre e Bandeira Branca. A rodovia General Eulares Jesus Zerbini. Então, eu estou encaminhando isso por prevenção, né? Porque lá não é de incumbência da subprefeitura de São Silvestre, visto ser uma rodovia do Estado. Então, está para vir as chuvas, então é bom fazer toda a prevenção para não ocasionar, não só acidente, mas, em especial, perdas de vida ou mobilidade reduzida de alguma pessoa que usa essa rodovia. Requerimento 348 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 349. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo Cury, solicitando que informe as providências adotadas para a destinação de emenda parlamentar para a construção de um posto de saúde para atender a demanda do Jardim Flórida e de outros bairros situados na região. O referido pedido foi dirigido ao deputado através do ofício de número 090/2017, recebido em 21 de agosto de 2017, para a construção de um posto de saúde que atenderia os bairros Jardim Flórida, Vila Machado, Jardim Emília, Terras da Conceição, Vila Itaú e 2, Jardim Jacinto, Jardim Cieste, bairro Rio Abaixo, Cepinho e outros,
que beneficiariam, em média, mais de 10 mil famílias. Tal reivindicação formalizada documentalmente foi confirmada igualmente em ofício número 044 de 2019, de 6/5 de 2019, e recebido na mesma data pelo parlamentar, em reunião ocorrida no bairro Vila Garcia, onde estavam presentes a doutora Rosana Gravena, secretária de Saúde Municipal, diretora Mairilis, vereadora Lucimar Ponciano, senhora Denise, do Jardim Siesta, senhor Sidney, do Jardim Flórida, e senhora Neuza, do Jardim Emília. Se cientifica que esta reforma completou 18 meses de discussão, sempre com a presença das lideranças das referidas comunidades e envolvendo sempre o diálogo aberto com os gestores da saúde em nosso município, sendo, pois, merecedores de uma resposta. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do senhor deputado federal Eduardo Cury e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitada votação. Senhor presidente, essa emenda foi indicada como positiva para vir para o nosso município pelo deputado Eduardo Cury. Ele sensibilizou porque é uma causa necessária à nossa região ali do Flórida e adjacentes, porque nós usamos o UBS do Santa Cruz do Lázaro. A partir do momento que a prefeitura adquiriu por mais de 900 mil um espaço para se tornar equipamento público para atender mais de 10 famílias, isso já se faz 18 meses, então isso ajudaria bastante nessa reforma. Na ocasião da reunião, estava lá presente as lideranças de qual eu agradeço, do Jardim Flórida, Jardim Siesta, Jardim Emília e Vila Ita 1 e 2, e fomos prontamente atendidos pelo deputado, que direcionou positivamente, assim como a administração municipal, tanto que o projeto foi apresentado pelos gestores da saúde, mas a gente não houve devolutiva, nem por parte da administração municipal, se chegou essa verba, ou pelo deputado estadual. E hoje, onde é atendido a população do Jardim Emília, o espaço é muito pequeno e lembramos que seria uma ação emergencial da Covid-19. Requerimento 349 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 350. Considerando que, de acordo com publicações, o condomínio Santa Isaura foi entregue à população jacareense na data de 9 de novembro de 2012, quando o Estado de São Paulo, através da Fundação Prolar de Jacareí, entregou apartamentos aos beneficiários do Conjunto Habitacional Residencial Santa Isaura, aprovados pela Caixa Econômica Federal, para o programa Minha Casa Minha Vida, e considerando desde a referida data, os moradores beneficiários sofrem com a falta de iluminação dessa localidade, pois, de acordo com os relatos dos habitantes, foram instalados os postos de energia elétrica sem braços com luminárias para a devida iluminação. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao governador do Estado de São Paulo, solicitando seu empenho para a instalação de braços e luminárias em postes existentes em toda a extensão do condomínio Santa Isaura, localizado na Avenida José Teodoro de Siqueira, número 1173, no Jardim Colônia, em Jacareí. Anexamos fotos e frisamos, por fim, que este pedido objetiva, sobretudo, oferecer maior segurança para os moradores do local. Assim, muito respeitosamente, reconhecemos a compreensão e aos préstimos do excelentíssimo senhor João Dória, governador do Estado de São Paulo, e antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, transmitimos nossas respeitosas saudações. Vereador Juarez Araújo. Requerimento 351. A propósito das placas de identificação dos acessos ao município de Jacareí, é identificar as rotas de acesso para a cidade, desde que essas placas estejam em locais de fácil visualização e em conformidade com as respectivas entradas. Porém, a placa de identificação do acesso na altura do quilômetro 158, no sentido de São Paulo, Rio de Janeiro, vem causando grandes transtornos aos usuários da rodovia, uma vez que diversos motoristas que pretendem adentrar a cidade de Jacareí pela Avenida Getúlio Vargas, ao se depararem com a referida placa, estão acessando a entrada na altura do acesso da Marginal Parque Meia Lua e Secretaria de Infraestrutura. E ao perceberem que estão no local errado, estão retornando de marcha ré para acessarem novamente a rodovia, sendo essa uma manobra irregular e arriscada, podendo causar graves acidentes.
Diante do exposto, requeremos o incentivo do senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a CCR Nova Dutra, solicitando seja corrigida a sinalização para acesso ao município de Jacareí na altura do quilômetro 158, no sentido São Paulo, Rio de Janeiro, de forma que a placa atual seja instalada mais adiante, indicando o acesso pela Avenida Getúlio Vargas. Salientamos que essa solicitação já foi encaminhada à concessionária através do documento 95/2018, de 8 de abril de 2018, para a referida placa permanece no local, causando os mesmos transtornos para os usuários da rodovia. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos desta concessionária e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Juarez Araújo, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento, inclusive já fui até lá em São Paulo, na sede do pessoal da Nova Dutra, ou seja, aqui nas proximidades de Santa Isabel. Eu queria que a técnica mostrasse essa foto, por favor. Acontece o seguinte: as pessoas que vão sentido Rio de Janeiro, ao chegar ali no trecho do Parque Meia Lua, não aparece aqui, preto e branco quase não aparece. Pode tirar. Eles se deparam com a placa ali dizendo, próxima entrada, Jacareí, próxima entrada, a saída 158. Aí as pessoas passam por ali, por aquela placa, e entram na primeira. E a primeira é justamente onde fica ali a infraestrutura. Imagina um bitrem entrando por ali, como é que ele vai passar por debaixo ou dar ré para sair depois? Então ali é um transtorno danado para as pessoas, é muitos casos que acontecem, quase que diariamente. Eu já pedi, estou retornando agora o pedido, novamente refazendo o pedido, para ver se alguma providência seja tomada. Conta aí com o apoio dos nobres pares. Requerimento 351 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Não há mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito a segunda secretária, a vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informação número 130. Requer informações acerca da existência de ações integradas e continuadas da administração municipal para identificação e oferecimento de ajuda a pessoas com distúrbios psicológicos que as coloca na condição de acumuladoras compulsivas de lixo. Autoria, vereadora doutora Márcia Santos. Pedido de informação número 131. Considerando que promovo o acompanhamento da questão referente à regularização fundiária há mais de 30 anos no município de Jacareí, em especial da comunidade localizada na Avenida Mississippi, no Jardim Flórida e no Jardim Paraíba, e que em cada gestão, apesar de se dar um passo na direção da regularização, este avanço sempre é modesto, evidenciando-se uma morosidade que deixa os residentes dessas áreas ocupadas à margem do Rio Paraíba apreensivos diante de várias indefinições e prazos. Considerando que o congelamento das comunidades do Jardim Flórida e do Jardim Paraíba ocorreu há quase 10 anos, que o tratado para a regularização da área iniciou-se em 2016 e já foram adiantadas a remoção de algumas famílias, onde mais ainda não foram oficializadas, havendo de se considerar a história de vida, o valor e a dignidade de ter moradia. Considerando que essas comunidades fizeram histórias, constituíram famílias, seus filhos cresceram e também permaneceram na comunidade. E considerando que a comunidade do Mississippi, instalada no Jardim Flórida há quase 50 anos, foi aos poucos obtendo a garantia do direito à água encanada nas residências, uma vez que em meados dos anos 80 eram proporcionadas 2 torneiras para atendimento de 55 famílias, conjuntamente, que a energia elétrica veio através de ligações clandestinas, advindo o consentimento da empresa responsável para a ligação direta na fiação dos postes, que o calçamento veio concomitantemente e assim foi diminuindo os lares construídos com madeira, ocorrendo uma mudança, hoje, radical, de semelhança com favela, passando a ser uma vila cuja localização se dá a 10 minutos do centro da cidade, possuindo várias semelhanças com a comunidade Jardim Paraíba, localizada do outro lado do rio.
Requeremos o excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações acerca dos processos de regularização fundiária de áreas congeladas às margens do Rio Paraíba do Sul, em especial da comunidade localizada na Avenida Mississippi, no Jardim Flórida, e no Jardim Paraíba, no que tange ao diagnóstico social, estudo ambiental e critérios para permanência ou recolocação. Apresentação dos processos de regularização da localidade situada na Avenida Mississippi, no Jardim Flórida e no Jardim Paraíba, com os diagnósticos de impactos sociais, ambientais e de engenharia, identificação e o número dos que vão permanecer e os que vão ser realocados. Apresentar cópia digital ou impressa dos projetos, contratos de empresas terceirizadas, notas fiscais e relatórios de serviços prestados. Quais os programas de interesse social vinculados à Fundação Prolar que serão realizados para que forem realocados e os que permanecerem nas suas casas? Já há localidade e projeto da construção de moradias para as famílias que sairão da área de risco? Apresentar os projetos das novas residências. Qual a ação diferenciada? Como será analisado o fato definitivo da real necessidade de remoção das famílias dessas comunidades? Qual a previsão de entrega dos títulos das casas para as que não têm risco de permanência nessas localidades? Aguardo manifestação, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, como eu passei no outro tempo, vou ser bem breve nisso para não ocasionar nenhum, respeitar o minuto. Só estou solicitando esclarecimento porque a comunidade fica em dúvida, né? Porque o processo é moroso mesmo de regularização. Isso já vem tem comunidade que demorou 20 anos para a regularização acontecer, vários tempos, e nessa ocasião está em parte de finalização. Mas como vai ter relocação e às vezes as falas chegam meia dividida, então estou pedindo esse esclarecimento para, primeiro, dar toda a valorização para a comissão de cada localidade dessa, que eu acompanho o Mississippi desde 82, e desde 2011 a comunidade do Jardim Paraíba. Então, estou pedindo esclarecimento para poder deixar atualizadas as comissões que colaboram muito com a Fundação Prolar. Hugo, por favor, procura na página dele, né? Pedido de informações número 131 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 132. Requer informações acerca da obra paralisada de abertura de avenida ligando o Jardim Santa Marina ao Jardim Colônia. Autoria, vereador Luiz Flávio. Pedido de informação número 133. Considerando que alguns imóveis foram regularizados com respectivo desdobro da região do Jardim do Vale, por serem construções geminadas, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações acerca da autorização para desdobros da região do Jardim do Vale. Atualmente, a municipalidade autoriza o desdobro dos terrenos com metragem de 250 metros quadrados na região do Jardim do Vale. Segundo, caso positivo, quais os termos exigentes para a concessão do desdobro? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereador Paulinho dos Condutores, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, estou fazendo esse pedido de informação. Ali no Jardim do Vale, tem várias famílias que moram lá, cerca de 100 famílias, né, que na época do loteamento comprou seus terrenos de 250 metros e muitos fizeram as casas germinadas. E essas famílias vêm tendo problemas diariamente, porque muitas vezes
os donos não são os mesmos. E aí tem problema na hora de pagar IPTU, de fazer o desdobro, fazer o desmembro, né? E esses moradores não conseguem ter suas escrituras próprias. Então a gente está fazendo esse pedido de informação, né, para que seja feita essa devolutiva, para que a gente possa saber como interceder junto para melhorar para os moradores ali do Jardim do Vale, que há anos vem sofrendo com esse problema. Pedido de informações número 133 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 134. Requer informações acerca do preenchimento de cargos de professor, 30 horas, 36 horas de educação física na rede municipal de ensino. Autoria, vereador Luiz Flávio. Pedido de informação número 135. Considerando que moradores das ruas Eliseu Visconde, Caribé, Major e Debrecht, situados no bairro Vila Branca, zelam pelo final de sua rua em espaço cul-de-sac e que houve o chamado para esta parlamentar visualizar tal situação e providenciar o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal. Considerando que ao lado destes logradouros existe uma viela que é caminho de passagem para os moradores do local e de pedestres dos logradouros adjacentes, e que esta viela, no entendimento, seria para uso de pedestres e quiçá ciclistas, e por isso, no seu direito de ir e vir, teriam este direito à segurança para a caminhada e tranquilidade para as suas casas vizinhas. Considerando que em respostas anteriores a essa Casa Legislativa, o Poder Executivo estaria formando uma comissão de gestores da Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e Meio Ambiente para preservar e projetar melhorias para as inúmeras vielas da cidade, mas que, até o presente momento, não nos foi apresentado nenhum planejamento, considerando que recebemos nesta Casa constantes pedidos para manutenção, iluminação, capina, recolhimento de restos de construção, remoção de lixo e calçamento de vielas, a exemplo da viela da Vila Zezé, cuja extensão não passa de 600 metros e que há anos é alvo de solicitações, mas que na realidade permanece sendo um local de escuridão e prática de atos ilícitos. E considerando, por fim, que iremos apreciar o orçamento para o ano 2021, se faz necessário incluir previsões destinadas a essas trilhas e atalhos de ligação de um bairro ao outro, em especial para atender o cidadão que por elas caminha, muitas vezes para economizar o valor das passagens de circular e que tem o direito à segurança. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações acerca da existência de projetos ambientais e de infraestrutura para as vielas do bairro Vila Branca, no que tange a infraestrutura, arborização e incentivos aos moradores que zelam pelo espaço público de passagem de transeuntes. Primeiro, foi formada a Comissão para Projetos de Melhorias de Infraestrutura, Urbanismo e Segurança pelo Poder Executivo. Caso positivo, apresentar a composição da equipe e o cronograma de ações que serão desenvolvidas. Segundo, diante da reivindicação dos moradores representantes como vizinhos da referida viela extensa no bairro Vila Branca, à direita da Avenida das Letras, próxima à creche municipal do bairro, que traz insegurança, cenas inibidoras de namorados à noite devido à escuridão, há possibilidade de se tomar as medidas solicitadas para sanar este clima de medo e insegurança? Há como colocar mais iluminação para clarear esse espaço público, aumentando o número de brasas e lâmpadas nos postes existentes? É objeto de estudo a colocação de barreiras para a passagem exclusiva de pedestres e cadeirantes em todas as entradas e saídas das ruas que se cortam? Há possibilidade de projeto urbanístico paisagístico, visto que os moradores estão plantando árvores frutíferas e outras por sua conta, sem investigarem se no futuro causarão danos às estruturas das casas? Terceiro, caso estejam planejadas ações na localidade citada, favor informar o período previsto para a apresentação do projeto e execução do mesmo. Quarto, há um planejamento para melhoria de outras vielas da cidade? Caso positivo, apresentar a programação. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitada votação. Senhor presidente, eu coloquei aí o Vila Branca, mas nós sabemos que a nossa cidade ela é cercada de vielas em quase todos os bairros, principalmente que tem algum declive. Não é o caso de Vila Branca, mas tem ali, eu por exemplo, não conhecia a existência daquela viela,
que ela perpassa por mais ou menos mais de 20 ruas e é caminho do Rio Comprido, e agora tem a creche municipal que vem usuários de bairros vizinhos e passam por ali. E ali tem vizinhos investindo em plantação, vegetação, só que ali está escuro e precisa de manutenção, assim como as outras vielas do SECAP, Parque Santo Antônio, tantos outros lugares que nós vimos, 1º de maio, e a gente vê que precisa um programa de manutenção, arborização e fiscalização do meio ambiente. É meio ambiente, infraestrutura e planejamento. Então, a gente quer ver essa integração dessas secretarias para dar segurança nesses locais de passagem. Pedido de informações número 135 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Não há mais pedido de informações. Foram apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar de Roseli Ramos Neves, formulada pela vereadora Lucimar Ponciano. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.